Nadas em seitas, pastor. Quando a gente fala de seita, já é uma coisa, já é algo bem complicado, porque nós, primeiramente, sempre devemos partir de que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. O problema de muitas seitas é que eles entendem muitas vezes não é só a Bíblia que é a palavra de Deus, né? Ela não é exclusivamente a palavra de Deus. Então tem outras formas de você saber da vontade de Deus. Isso já começa, já é um problema em uma seita, né? Mas eu diria que, de qualquer forma, um dos objetivos nossos, seja para evangelizar, seja para trazer algum conteúdo teológico, bíblico, para qualquer pessoa, é a gente tentar levar as pessoas a amarem a palavra de Deus, né? Tentarem entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Então talvez você tenha que fazer um esforço maior para você levar a pessoa a entender a respeito de que a Bíblia é a única regra de fé e conduta, né? A palavra de Deus. Porque quando você faz isso e as pessoas começam a ter essa admiração, esse amor pela Bíblia, ou pelo menos assim, um respeito por ela, aí a gente vai confrontar com a palavra de Deus. Então, a pessoa vai falar tal coisa e você vai dizer assim, mas onde você viu isso? Normalmente, numa seita, as pessoas elas não sabem responder as nossas perguntas. E o crente, muitas vezes, ele cai na armadilha de sempre ter que ficar defendendo, né? Nós temos na teologia o estudo de apologética. Né? Apologética é o quê? Defesa da fé. Só que o crente, se ele não entende o campo onde ele está ali atuando, ele pode cair na armadilha de sempre ter que ficar defendendo a pessoas que não querem ouvir a verdade, né? Então as pessoas querem ganhar disputas, elas querem ganhar discussões. E é isso que nós encontramos frequentemente, pessoas que vêm de seita, ela não quer te ouvir. Então, o primeiro passo é levar a pessoa a perceber que aquilo que ela defende não é verdade. Como você faz isso? Fazendo outra pergunta para ela, né? Se ela vai falar, por exemplo, de pecado, o que você entende sobre pecado? Fala para mim o que é pecado para você. E você vai perceber que quando você faz as perguntas para ela, ela não sabe responder, né? E aí ela vai dando também agora essa brecha para você poder falar, olha, eu tenho uma referência de pecado. A referência de pecado é a palavra de Deus, né? Então, veja, o tipo de abordagem são diferentes. Aqui se tivesse me perguntado, pastor, como pregar o evangelho a qualquer pessoa, né? Levando para a pessoa, mostrando a situação real da vida dela, né, que é o que nós pregamos hoje, mostrando que a pessoa está condenada. Porque não adianta a gente falar assim, Jesus te ama, pô, legal, bacana, mas e eu com isso? Eu posso viver sem Jesus? Mas está falando de seita. Isso, e como está falando de seita, aí a abordagem é um pouco diferente. Porque a seita, normalmente, eles querem estudar ou eles querem se aprofundar para poder debater, para poder te colocar em alguma enrascada. E, gente, quando você permite que as pessoas vivem fazendo perguntas para você, vai chegar uma hora que você vai ficar sem resposta. Porque, de repente, você não tem ainda o grau de conhecimento e tudo mais, ou porque simplesmente, às vezes, fica nervoso. Quanta gente fala para mim, pastor, eu sei tudo, mas na hora eu fiquei nervoso, a pessoa me colocou, e realmente a tendência é acontecer isso, né? As pessoas, elas sempre vão fazer perguntas. Agora, quando você começar a fazer pergunta para elas vão perceber, opa, eu não sei isso. Então aí você vai abrindo brecha para você. Quer que eu te responda? A Bíblia fala isso, fala aquilo. Então, eu tenho percebido que essa abordagem tem sido muito efetiva. Quando as pessoas deixam um pouco de querer responder, porque a gente vai para a batalha dessa forma, né? Não, eu tenho que saber tudo para poder responder tudo. Não, faz a pessoa responder o que ela está falando. Não é você que vai trazer pergunta nova. É o que ela está afirmando. Falou sobre o Espírito Santo. Tá, o que é Espírito Santo para você? Aí a pessoa vai e chega uma hora que ela não sabe responder. Porque Paulo faz essa abordagem, né? Ele vai dizer assim, aqueles que têm o Evangelho, que têm o Espírito Santo, um pouquinho do Evangelho, um pouquinho do Espírito Santo, é tanto que o louco, ele acha que ele é sábio, mas quando ele encontra, né, no Evangelho, ele vê que ele é louco, ele simplesmente é louco. Bom, tudo bem até aí? Vamos para a segunda pergunta? É difícil. É difícil. Vamos colocar a segunda pergunta. Vamos fazer 4 meias. Olha a segunda pergunta. Acho que essa é mais fácil, você até falou agora.
Como explicar o verdadeiro evangelho de forma simples e direta? Romanos, ele é considerado pelos teólogos, né, pelos estudiosos, tanto que muita gente fala assim, o Evangelho segundo Paulo, né, a carta de Romanos. Porque a carta de Romanos, ele simplesmente mostra tudo, né? Então, e Paulo, ele usa uma forma que eu acho que a gente perdeu quando a gente apresenta o Evangelho. Paulo, o que ele faz? Ele leva todo mundo para o inferno. Ele começa a carta dele levando todo mundo para o inferno. O que ele faz? Ele começa dizendo, olha, a ira de Deus está aí, sendo revelada no céu contra toda impiedade. E olha uma coisa que está acontecendo. Deus não está punindo mais as pessoas. Elas estão pecando, elas estão fazendo o que elas querem, e elas acham que estão fazendo bem, porque não está vindo punição. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o que acontecia? As pessoas erravam, Deus ia lá, derramava um raio, lá derrubava e a pessoa morria, né? E aí Paulo está dizendo assim, só que agora as pessoas estão vivendo por quê? Deus deixou essas pessoas viverem no curso das suas vidas, das suas vontades. Gente, eu acho que não existe punição pior na vida de um homem, ou Deus deixar o homem viver da forma como ele quer. Acho que é a pior punição. E Paulo entende isso. Ele fala assim, olha, as pessoas estão vivendo como querem. Então ele faz assim, todos são pecadores, todos estão afastados de Deus. E aí no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai dizer, você, judeu, que está achando que não tem nada, né, que você, olha, você sempre foi povo de Deus e tudo mais, sinto muito informar, você também está dentro dessa caixa. Você também está dentro desse saco, né? E aí ele vai falar, e todos aqueles que são conhecedores ou não, todos estão também nessa condenação. Então, acho que Paulo, ele traz essa abordagem muito boa, de falar assim, não adianta, você vai ter que falar para todo mundo, mostrar a situação real de todo mundo. E a primeira abordagem, para deixar simples, é falar a situação em que o homem está, porque todos os pecados estão afastados de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você leva a pessoa a já entender isso, ela vai ter que procurar uma solução, né? Como é que a pessoa vai procurar uma solução se ela não vê o problema? Né? E muita gente aproveita uma pessoa e fala assim, você sabia que Jesus te ama? Ah, tá, Nossa, e às vezes a pessoa até chora, porque ela fala assim, poxa, eu briguei com a minha mãe, né? E aquilo emociona ela, mas ela não entende a natureza dela, de pecadora, e que ela está condenada. Então, eu diria assim, como explicar o verdadeiro evangelho de forma simples e direta? Mostra para a pessoa a situação que ela está à luz da Bíblia. É pecadora, né? Ela está afastada de Deus, condenada, mas, né? A boa notícia agora entra, né? Mas a boa notícia é que existe alguém que pode salvar essa condenação. Esse alguém é Cristo Jesus. Rapidamente, você consegue falar. Só complementar, tem uma irmãzinha aqui na nossa igreja, pastor, que uma vez chegou para mim e disse assim, pastor, hoje eu preguei o evangelho. Eu falei, que bom, irmã, e como é que foi? Ah, foi muito rápido, não durou 1 minuto. Eu falei, como é que você fez, irmã? Ele falou, já disse, se tu não mudar, tu vai pro inferno. Bom, e ele? Ficou me olhando, não falou nada e foi embora. Aí depois eles conversaram. Mas é basicamente isso, né? O pastor está falando, é mostrar o cara tá errado. Exato. É inferno, pronto. E eu acho que uma coisa que choca muito, né? Isso aqui não é invenção de pastor, né? É a Bíblia. O que choca é quando Paulo fala da situação em que nós estamos, não é a situação para onde nós vamos. É onde nós estamos. Paulo vai dizer, vocês estão mortos já. Não é uma coisa assim, não, eu vou morrer um dia, né? Então eu tenho tempo. Não, você está morto. A sua condição é de inferno. Entende? É esse estado que você está. Você precisa ser transportado desse estado. Eu acho que isso já impacta. Eu não sabia que eu estava aí. Que é o que a grande maioria das pessoas não sabe onde estão. Né? Vamos para a terceira pergunta? Vamos ver a terceira aqui, então aí ficou muito claro. Como posso saber se realmente agora, essa é boa, hein? Como posso saber se realmente agora conheço o verdadeiro evangelho? Como é que a pessoa pode saber se realmente agora ela conhece? Né? Porque tem gente que acha que conhece, mas não conhece. Como é que a pessoa pode ter certeza, dizer assim, hoje eu realmente tenho certeza que eu conheço o evangelho? Como é que ela pode fazer para saber se realmente conhece ou não? A tua referência de verdade para os crentes é a Bíblia. Né?
ela é a referência de verdade. A referência de verdade não é o pastor, embora o pastor pregue a verdade, né? Não é a igreja. Então a referência de verdade tem que ser a Bíblia. E o que a Bíblia fala? Né? Ela fala justamente tudo que nós falamos hoje, né? Da situação do homem e do como obter então a salvação, que é a fé em Cristo Jesus, né? Como você pode saber? Eu disse aqui hoje muito do que está sendo pregado por aí, do que não é evangelho. E mais uma vez, não é o pastor que foi lá e compilou, não, a Bíblia vai falar, né, que o evangelho é crer em Jesus Cristo, é somente em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E hoje o que está sendo pregado por aí não é, sabe, as pessoas elas estão sendo enganadas justamente porque não tem a leitura da Bíblia, não tem a pregação do evangelho. Então tudo que o pastor vai falar, ela vai entender como aquilo sendo, né, o evangelho. Então, ela não sabe. Por isso que muita gente está sendo enganada. E por isso que muita gente acha que faz parte do evangelho as boas obras, faz parte do evangelho eu levar meu dízimo e poder dar toda a minha oferta para a igreja, né? Isso vai me trazer salvação. E Paulo, desde lá atrás, ele já falava, cuidado com isso. Porque vocês estão achando que vão fazer tijolinho, né? Que é o que muitos usam aí. Estão construindo os tijolinhos e um dia Deus vai olhar para quanto tijolo você conseguiu construir ali, baseado nisso. E não é, a Bíblia não fala disso, nunca falou. Né? Então a nossa referência é a Bíblia. Se a Bíblia fala que você é um pecador, reconheça que você é um pecador. Se a Bíblia fala que você não pode ser salvo por qualquer outra forma, se não for Cristo, reconheça que é Cristo Jesus que salva. Né? Se você reconhece que você não pode ser salvo pelas suas obras, se você reconhece que você só pode ser salvo por meio de Cristo, que você é pecador e depende totalmente da graça de Deus, você sabe que está reconhecendo o verdadeiro evangelho, mais uma vez, à luz da palavra de Deus, não à luz do que o pastor, né, coloca na cabeça. Nós temos sempre que confrontar isso em casa, como o pastor disse, né, que isso em casa faça efeito, ou seja, na leitura da Bíblia fala, nossa, o pastor falou isso aqui mesmo, então eu vou viver isso. Então a Bíblia é como referência. Lê a Bíblia, né, irmão? Gente que não lê a Bíblia fica enganado. Então, lê a palavra de Deus, tá? Vamos para a quarta pergunta, e a última. Essa é boa, hein? Sou um novo convertido e quero muito pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Porém, tenho medo de não saber explicar. Como devo fazer? Isso acontece muito, né? Quando a gente conhece o verdadeiro evangelho, a gente quer falar para as pessoas, mas a gente não sabe, né? Como é que a gente começa, né? Isso aí. Então, também fica um novo convertido. Então. Tá. Pode ser que tenha pessoas que tenham dificuldade de lembrar, né? E aí, eu estava falando hoje das jornadas evangelísticas, existem métodos que nos ajudam, né? Não sei quando vocês já viram uma pulseirinha que tem várias cores. Alguém já viu? Várias bolinhas assim, tipo, branca, preta e tudo mais, várias cores, né? Muita gente usa, porque às vezes a pessoa pergunta, que bonito sua pulseirinha, daí ela usa como método para evangelizar, porque cada cor representa uma situação na vida do homem. Por exemplo, a branca era quando nós tínhamos paz com Deus, né? Nós tínhamos paz com Deus, vivíamos com Deus e tudo mais, e um dia o pecado, daí tem a pretinha, né? O pecado entrou na vida do homem, né? E afastou de Deus. Aí tem, eu não vou lembrar das cores, mas, por exemplo, daí tem a verde, que lembrar, daí Cristo Jesus veio ao mundo e morreu por nós, vermelha, né? Que daí morreu o sangue, né? Veio e deu a vida por nós, e nós não precisamos estar mais condenados. Aí vem a verde, que agora a gente pode ter relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. E por fim a amarela, que vai falar sobre a vida eterna, né? Era muito ligada à questão das ruas de ouro e tudo mais, né? Mas a amarela, pelo menos você olha assim e fala, opa, vida eterna. Então, existem vários métodos, né? Se você conseguir simplificar dessa forma como a gente está falando hoje, né? Falamos bastante hoje, no sentido de, mostra a situação do homem. O que vem depois da situação do homem? Vem a incapacidade do homem ser salvo. Então precisa de alguém fora dele. Quem que é? Jesus Cristo. Falou da situação do homem, falou de Jesus Cristo, aí falou, somente Ele pode te salvar. Então, fé em Cristo Jesus. Veja, e aí você pode ter vida eterna. Você apresentou o Evangelho, às vezes, em 3 passos, bem tranquilamente, né? Então, pode ser que a pessoa vai começar a fazer perguntas, e talvez você tenha mais medo das perguntas que vêm mediante a isso, né? Mas, veja, se você conseguir, pelo menos, passar o Evangelho, a boa nova, né, de que,
E a boa nova não pode vir sem a má notícia, né? A má notícia é de que todos estão condenados, mas a boa nova é que em Cristo Jesus nós podemos ser salvos, né? Somente pela fé, somente por crer em Cristo Jesus. É muito simples mesmo, por isso que a gente fala, né, da simplicidade do Evangelho. Muita gente complica, mas a gente não precisa fazer isso. A gente não pode só esquecer de elementos, que, como eu disse, não adianta a gente falar assim, Cristo Jesus pode me salvar, mas me salvar do quê? Né? Se a pessoa não sabe a situação da vida dela. Então fica aí a dica, tá, irmão? Não vai começar pregando o Evangelho falando de arminiano, de predestinação, né? Tem uns irmãos que começam errado, aí já era.